E nós estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro. Os nossos convidados de hoje são Paulo Azevedo, engenheiro agrônomo, especialista em agroecologia, agricultura natural, biodinâmica e permacultura, e Paulo Marcos Oliveira, arquiteto, urbanista e professor. A arquitetura e a engenharia desempenham um papel fundamental nos empregos verdes. O que há de novo no segmento e o que a gente pode esperar a médio e a curto prazo? Bom, do ponto de vista da arquitetura e das engenharias de um modo geral, está se passando por uma grande mudança, na formação e no exercício profissional. Tudo motivado por diminuir o impacto do edifício no ambiente em que ele vai ser feito, mas também do seu processo de fabricação. Na sua área, Paulo, quais são os empregos verdes? A partir da consciência da sociedade em relação ao risco de alimentos contaminados, prejudicando a saúde, então tem uma cobrança em cima das empresas, em cima dos produtores, no sentido de reduzir o uso de venenos. E essa cobrança da sociedade? É uma cobrança da sociedade e dos governos também, porque uma pessoa que se intoxica, ela vai parar no hospital. Isso é custo social, Então, e tem e não é só a intoxicação direta, Você tem intoxicação das águas, do solo, dos animais, todo o ambiente como um todo. Então, está aumentando, uma cobrança em relação a alimentos seguros, E aí isso vai para cima do produtor, E daí o produtor pergunta, como é que eu produzo usando menos veneno ou não usando venenos? E aí daí essa cobrança vai para cima do agrônomo, entendeu? O agrônomo pode ter um perfil, uma formação convencional, mas ele começa a ser cobrado, no sentido de dar resposta, Uma cadeia, novamente, não no caso da arquitetura, da engenharia, mas no caso do campo, No caso do campo. Desde a época da universidade, eu sempre me preocupei com essa questão do alimento seguro, do alimento saudável. Então, eu já tenho toda uma formação nesse sentido. Você é agrônomo, especialista em agroecologia, agricultura natural, biodinâmica e permacultura. Esse campo é recheado para quem quer trabalhar com sustentabilidade. Com certeza. Mas deixa eu só colocar, agroecologia não é bem uma área de trabalho. A agroecologia é um termo novo em construção, que funciona como uma espécie de guarda-chuva, onde você tem diversas linhas ou pensamentos de produção, de como você faz a produção, de como você cuida de uma horta, de um pomar, de como você cuida de animais, Entendeu? Então, dentro da agroecologia, aí você tem a agricultura orgânica, a permacultura, a agricultura natural, entendeu? Mas todos eles podem ser considerados empregos verdes. Todos eles estão diretamente comprometidos, não envolvidos, com a questão da sustentabilidade. Quer dizer, como é que você produz hoje, satisfazendo as nossas necessidades, quer dizer, as necessidades da geração atual, sem comprometer os recursos que servirão às gerações futuras. E há quanto tempo, mais ou menos, que essa demanda vem crescendo nesse campo, por exemplo? Porque nem sempre foi assim, Não. A gente tem um aumento dessa demanda de uns 10 anos, 20 anos atrás. E mais profissionais se especializando nessas áreas. Quer dizer, hoje aqui no DF nós temos a Fazenda Malunga, que é uma fazenda orgânica, produz hortaliças, frutas e leite orgânico. A Fazenda Malunga tem 25 anos, mais ou menos. Então, há 25 anos atrás, eles começaram em 4 hectares. Hoje, são 120 hectares, 220 funcionários. Quando a gente produz alguma coisa, é preciso pensar também na preservação do nosso planeta, no sentido de diminuir a extração de matéria-prima e o uso da energia necessária para a sua fabricação. Por isso, a gastronomia sustentável ganha um espaço cada vez maior na hora de projetar um restaurante. Veja o que você pode fazer na sua cozinha para torná-la mais sustentável. Gastronomia sustentável é uma tendência no mundo inteiro, que é uma preocupação, com o que de mexer com o seu território. A gente tem exemplo no mundo inteiro de que a sustentabilidade é, na verdade, o caminho
para a gastronomia. Isso é no mundo inteiro, assim, a gente percebe as experiências, os chefes, né, que recebem essas estrelas. Eles são estrelados exatamente porque eles mexem ali com o território dele, com a gastronomia dele. O chefe, ele desempenha um papel político muito importante, porque é ele que define, por exemplo, o cardápio. É ele que escolhe os ingredientes. Quando ele escolhe um baru e vai colocar esse baru na receita dele, no cardápio que ele vai oferecer, isso vai provocar, sabe, uma mudança lá no campo, que é de pessoas que vão querer cultivar baru, que vão querer coletar baru, ou araticum, ou a cagaita. Paulo, você acha que a preocupação com a sustentabilidade está fazendo surgir e crescer novas formas de se colocar na profissão, como, por exemplo, a gastronomia? Você vê que todos os processos produtivos têm muito a ver. Quando a chefe de cozinha falou da questão de utilizar o baru, que é uma castanha aqui do Centro-Oeste, você pode ver sob o ponto de vista energético também. Por exemplo, se você usar materiais locais, você não precisa trazer da Europa, você não precisa alugar um navio ou um barco para trazer esse material para cá, que vai consumir mais energia e que vai chegar aqui muito mais caro. Né? Então, quando você usa materiais locais, né, quando você usa de todas as profissões, né, você está minimizando o uso da energia, né, para transportar, que vai encarecer o produto normalmente. Então, Paulo, se você estimular o consumo local, é uma forma de você impulsionar a geração de empregos verdes também, não é? Não seria? Com certeza. Quando você estimula a atividade local, aí você gasta menos energia, né? Você tem toda uma cadeia que, né, se movimenta, né, de forma sustentável. Né? Mas você tem um contraponto aí, sabe? É uma coisa muito delicada e eu acho complicado de trabalhar com essa coisa, né? Tem gente que quer comer o hambúrguer do McDonald's e tem gente que quer, né, um sorvete com castanha de baru. Paulo, na sua opinião, existe algum posto de trabalho que está sendo extinto com a valorização da sustentabilidade dos empregos verdes? Não, pelo contrário. Né? Está se criando mais demanda, mais postos de trabalho. Porque pensar em sustentabilidade, você tem que ser muito inteligente. Você não pode ficar olhando só um ponto, você tem que olhar todo o ambiente em relação a cada ponto. Ou de cada ponto você tem que olhar para os outros pontos que estão em volta. Isso significa trabalho de equipe e de um monte de gente, porque cada um tem um ponto de vista diferente. A questão de planejamento. A questão de planejamento é extremamente importante. É a gestão ambiental do processo produtivo todo, né? Você tem que gerir toda essa questão da produtiva de modo tal de que ambientalmente seja pouco impactante e que se otimize a produção com pouco impacto ambiental. Né? Tem que ser mais inteligente. Né? E aí não é inteligência de um ou dois. Porque assim, quando você planifica, né, você chega lá e planta milhares de hectares de soja, você faz isso com um operador e um trator. Entendeu? Mas aqui na minha área, né, falar de plantar frutas e hortaliças orgânicas, você já não faz assim. Entendeu? Mesmo que seja numa área maior, você vai precisar de mais gente, né? Porque você tem de cuidar de várias coisas em volta, você tem de cuidar de árvores, você tem de cuidar de nascentes, você tem de cuidar, né, de proteções, né? Tem a questão do respeito ao trabalhador, né? Trabalha um determinado número de horas ali, então tem um monte de coisa. Então isso acaba criando, né, mais postos de trabalho. Paulo Azevedo, Paulo Marcos, muito obrigada pela presença de vocês. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco, Trocando em Miúdos. Você fica com a análise do jornalista Ricardo Carvalho, especialista em meio ambiente e sustentabilidade.